Olá, eu sou a professora Ana Paula, orientadora do MBA de Gestão em Negócios do Instituto PSEG. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos conversar um pouco sobre como escolher o tema do trabalho de conclusão de curso. Então, eu vou passar algumas dicas para facilitar a sua caminhada nessa jornada. A questão da escolha do trabalho de conclusão de curso, eu acredito que seja uma das fases mais difíceis e é uma fase que ela vai guiar todas as demais. Então, vale a pena você perder um pouquinho mais de tempo nessa fase e entender como o processo do trabalho de conclusão de curso do MBA e do PSEG funciona para que você faça uma proposta que ao mesmo tempo atenda aos seus interesses e que também esteja dentro das normas e das exigências do PSEG. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a escolha do tema? Primeiramente, o aluno ele precisa fazer uma reflexão. Então são duas questões que você precisa ter em mente. A primeira delas, quais problemas ou quais oportunidades de estudo que você consegue enxergar no seu ambiente de trabalho? O trabalho do PSEG, ele precisa ser prático, ele precisa ser aplicado a alguma realidade empresarial. Então, se você conseguir enxergar que dentro, né, da sua profissão, dentro do que você exerce no seu dia a dia, algo, né, que possa ajudar você enquanto profissional, seja um problema que a empresa passa, que você passa, que precisa ser resolvido, ou algo, né, que precisa ser melhor pensado, melhor estruturado, que não necessariamente seja um problema, mas uma oportunidade de algo que necessita ser mais investigado para que você possa melhorar esse processo ou esse procedimento. Então, o primeiro bloco que você precisa refletir é dentro da sua realidade, da sua profissão, quais são as oportunidades e quais são os problemas da organização em que você atua que poderiam ser temas interessantes para o seu trabalho de conclusão de curso. Só que aí vem uma segunda questão que você precisa fazer a ligação. Então, se eu for, por exemplo, um artista, né, se eu for um músico, eu posso falar, né, sobre esse meu universo profissional? Aí tem uma outra questão que você precisa levar em consideração. O tema, ele precisa ter ligação com as ferramentas que você aprendeu no seu curso. Então, se esse problema e essa oportunidade você conseguir resolver, você conseguir melhorar, utilizando temáticas, utilizando disciplinas, utilizando metodologias, procedimentos que você aprendeu no seu curso, então aí você pode ter uma área, né, de investigação para o tema do seu trabalho de conclusão de curso. Então precisa ter esses dois eixos, ser uma oportunidade ou um problema de estudo aplicada a uma realidade ou uma organização e ao mesmo tempo ter ligação direta com o curso de gestão em negócios, que é o curso que você está matriculado, que você está fazendo. Então, para ajudar a esclarecer um pouquinho melhor essa questão, eu trouxe algumas possibilidades de temas que você pode abordar na área de gestão de pessoas. Que eu sou professora especialista na área de gestão de pessoas, a maioria dos alunos que eu oriento, eles são da área de gestão de pessoas, então esse vídeo ele tem mais foco a esses meus alunos, mas você pode ver na área que você tem interesse, quais são essas ferramentas, quais são essas temáticas que são abordadas no seu curso. Por exemplo, né, o que envolve a gestão de pessoas numa organização? Então você tem processos mais funcionalistas e você tem processos
mais ligados à questão da motivação e da satisfação no trabalho, né? Então você tem esses dois eixos de atuação. Na área mais funcionalista, o que você tem? A questão de recrutamento e seleção. Então você pode fazer um trabalho em que você vai mapear o perfil ideal que a pessoa precisa ter para ocupar as vagas que estão em aberto, né, que a empresa precisa fazer esse recrutamento, essa seleção. Você pode fazer uma proposta de quais meios de recrutamento são mais adequados àquele cargo, àquela vaga ou àquela empresa. Você pode fazer propostas de anúncios de recrutamento nos mais diversos meios, proposta de um processo de seleção. Então, de acordo com esse perfil da vaga, quais são as técnicas mais adequadas para você conseguir selecionar uma pessoa dentro desse perfil? Então, você pode fazer uma proposta de teste, dinâmica de grupo, entrevista comportamental, situacional. Então você vai lá na teoria, você vai ver quais são essas técnicas e vai fazer uma proposta prática para uma realidade de uma empresa, uma organização. E também, se a empresa ela já tiver um processo de recrutamento e seleção estruturado, você pode fazer a avaliação dos resultados desse processo de seleção. E aí, né? Será que essas pessoas que são recrutadas, elas têm um bom desempenho posteriormente ao processo de recrutamento e seleção? Então, quantas são efetivadas, quantas não são, por quê? Qual é a performance dessas pessoas após a sua contratação? Então, aí você fecha o bloco de recrutamento e seleção. A próxima possibilidade de tema é fazer trabalhos que abordem a avaliação de desempenho. Então, você vai estruturar uma proposta de avaliação de desempenho para algum cargo, para alguma empresa ou para alguma organização. Aí, o que você vai fazer? Você vai definir os objetivos dessa avaliação, de quem que é a responsabilidade pelo preenchimento dessa avaliação, quando ela vai ser feita. Você vai estabelecer nesse tipo de trabalho quais são os critérios e os padrões de desempenho para a pessoa ser avaliada, quais são as metodologias, as técnicas de avaliação de desempenho mais adequadas para essa realidade que você vai estudar, ou também você pode montar um questionário para você verificar qual que é a opinião das pessoas sobre o instrumento de avaliação de desempenho, se a empresa ela já tiver esse instrumento consolidado. Então, tanto você pode fazer uma proposta de avaliação de desempenho, como você pode também fazer um trabalho de avaliação do que as pessoas acham, da percepção, da opinião dessas pessoas sobre esse instrumento que a empresa tem. E também você pode fazer, né, uma proposta de um feedback ou de entrevista de avaliação, que é um passo um pouquinho posterior à avaliação de desempenho. Então, de repente, estruturar um programa de desenvolvimento individual para as pessoas dentro da organização. Então, fechado o bloco de avaliação de desempenho, o próximo seria a temática de treinamento e desenvolvimento. Então, dentro dessa temática, você pode fazer um trabalho de identificação de quais são as necessidades de treinamento dentro desse ambiente que você vivencia. Você pode não só identificar essas temáticas, como também fazer uma proposta, um desenho de um programa de treinamento para abordar essas temáticas, ou você pode trabalhar vendo, né, se o programa de treinamento que a empresa tem, se ele é eficiente, se ele é eficaz, ou seja, você pode fazer um trabalho avaliando os resultados desse programa de treinamento. Então, são duas formas de você abordar essa temática: fazer uma proposta de um programa de treinamento, ou se a empresa já tem esse programa de treinamento, avaliar se esse treinamento ele está sendo eficaz, se ele está sendo eficiente. Terminada o bloco de treinamento, o próximo você pode fazer trabalhos que envolvam análise de cargos, remuneração, carreira, ambiente de trabalho. Então, se a empresa ela não tem a descrição e análise dos cargos, você pode fazer uma proposta de descrição e de análise de cargos. Aqui entra também o enriquecimento do trabalho.
Então, muitas vezes, a empresa ela tem cargos que são muito rotineiros, muito repetitivos, e aí você pode pensar formas de estruturar esse cargo para que ele seja mais motivador, para que ele seja mais desafiador para as pessoas que ocupam esses cargos. Então, tem a ver, né, com o desenho do cargo. Você pode fazer a avaliação de cargos, existe uma metodologia estatística que você pode pontuar. Então, quais são os cargos, né, mais importantes dentro da estrutura, dentro da hierarquia da empresa? Então, existe uma metodologia que você pontua. Então, você consegue hierarquizar os cargos de menor peso até aqueles mais complexos. E aí, né, qual que é o objetivo disso? Então, aqueles cargos mais complexos teriam uma remuneração melhor. E aí você consegue ajustar a questão salarial dentro da organização, ter uma estrutura de salários que converse com os cargos, né? Esteja alinhado aí aos cargos. Então aí você já puxa, né, a questão da remuneração, dos benefícios, fazer uma proposta de remuneração. Será que a remuneração da empresa está adequada em relação ao que está sendo pago no mercado? Está acima do mercado, está abaixo, está dentro? Então você pode fazer uma pesquisa verificando alguns cargos chaves, né, da organização, como que esses cargos estão em relação ao que é pago no mercado. Você pode fazer também uma proposta de plano de carreira, então estruturar as carreiras dentro da organização e você determinar quais são os requisitos para acesso a essas carreiras, para a criação de um banco de talentos dentro da organização. Você também pode fazer trabalhos sobre higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, com a pandemia, essa questão ela veio muito à tona, né? Protocolos de higiene, de saúde e de segurança do trabalho. Então, será que as condições de trabalho são adequadas, atendem à qualidade de vida? Nisso já vai aqui no segundo item, atendem e favorecem a qualidade de vida no trabalho. E o outro bloco, você pode abordar a questão da motivação dentro das organizações. Então, você pode fazer pesquisa de clima organizacional, você pode estudar comunicação, você pode estudar conflito, trabalho em equipe, a questão realmente de indicadores, né, de motivação, de indicadores de satisfação no trabalho, estudar um pouco a liderança, né, como que essa liderança ela se comporta dentro da organização. Então, só um ponto, a questão de qualidade de vida, a questão de motivação, satisfação no trabalho, liderança, dependendo do que você for abordar em relação a isso, você precisa investigar a pessoa, o que a pessoa sente, o que a pessoa acha, o que a pessoa faz, e trabalhos que têm como foco investigar pessoas e não processos. Nas outras caixas nós falamos de processos, processo de recrutamento, processo de avaliação, processo de treinamento, são processos da empresa. Quando a gente entra mais, né, nessa questão de motivação, você está investigando o indivíduo, porque a motivação ela é intrínseca, ela é interior, né? Cada indivíduo se motiva por fatores diferentes, então você tem que investigar a pessoa. Quando é a pessoa o objeto de estudo, o trabalho ele precisa passar pelo comitê de ética. Então, pessoas, alunos, né, se você quer investigar essa temática, o seu trabalho ele precisa, o seu projeto precisa ser amadurecido, precisa ser alinhado e precisa estar pronto o quanto antes, porque você vai ter que passar esse projeto para aprovação do comitê de ética da USP ou do comitê de ética do PSEG, e isso leva bastante tempo para você conseguir ter essa autorização. E a pesquisa ela não pode ser feita sem o aval, sem a autorização desse comitê de ética. Então é importante que você converse com o seu orientador sobre a viabilidade de estudar o indivíduo e nessas questões de motivação. E outra temática que pode ser abordada é a questão da sustentabilidade, a questão da responsabilidade social.
Então, existem diversos indicadores na literatura em que você pode medir o nível em que a empresa está sobre a questão da sustentabilidade, sobre a questão da responsabilidade social. Então, aí você também vai medir processos, né? Você vai medir estruturas, procedimentos da empresa, você não vai medir pessoas. Então, essa questão do comitê de ética estaria mais tranquila para essa temática 6. Então, espero que eu tenha te ajudado a esclarecer como que um trabalho de conclusão de curso ele pode ser abordado dentro da área de gestão de pessoas. Então, para outras dicas, como desenvolver as demais sessões, como escrever um resumo, como escrever o material e métodos, como escrever uma introdução, você pode encontrar no meu canal no YouTube, Professora Ana Paula. Muito obrigada pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.